E aí, pessoal do oitavo ano? Vamos lá, gente, aula 16. Agora nós vamos continuar falando da Europa no século XIX, páginas 12 a 21 no seu material didático. Mas hoje nós vamos falar dos movimentos que vão ser desencadeados também pela Revolução Industrial, pelas ideologias que a gente viu na aula passada, ali as influências do liberalismo, comunismo, anarquismo, nacionalismo, a doutrina social da igreja influenciou um pouquinho também. E aí vamos ter então movimentos desencadeados por conta da crescente insatisfação popular. E aí o que acontece? Essa crescente insatisfação popular ela é motivada por esses pensamentos e que, diferente lá do iluminismo, vão se proliferar mais rápido na Europa, justamente por conta da imprensa, né? Antes os livros tinham que ser copiados, agora o Gutenberg lá atrás, onde a gente viu lá no Renascimento, já criou a máquina de imprensa, então os livros proliferam com mais velocidade e mesmo quem era analfabeto acabava tendo conhecimento passado por quem sabia ler, que contava o que estava falando nos livros, e aí essas ideias começam a proliferar. Desse momento, nós vamos ter então o surgimento de um movimento operário, né? Que começa a olhar para o comunismo, para o socialismo, para o anarquismo e pensar, pô, talvez nem tudo que eles estão falando esteja certo, mas essa ideia da consciência de classe, da exploração, ela está certa. Nós precisamos nos organizar para tentar lutar por melhores condições. Então, dessa organização vão surgir, por exemplo, os sindicatos. Esses sindicatos, eles atuavam procurando representar os trabalhadores, fazendo negociações ali com os patrões por melhores salários, jornadas de trabalho mais dignas, melhores condições. Eles também organizavam as greves, né? Ajudavam até quem estava desempregado, que era mandado embora injustamente. Eles ajudavam até nas greves, nessas demissões, com cestas básicas, comprar comida, a pessoa conseguir manter a família desde que ela fosse bem ativa no movimento. Os governos, em contrapartida, ajudavam os patrões com muita violência, né? Eles mandavam prender, bater nos sindicalistas. E para vocês terem uma ideia, esse movimento ele começa a crescer a partir de 1864 e forma a primeira internacional. Então eles começam a juntar ideais comunistas, anarquistas e formam essa primeira internacional, que era uma forma de lutar pela defesa de todos os trabalhadores. Só que devido à divergência de pensamento, esse movimento acabou se dissolvendo 12 anos depois e dando origem, em 1889, à Segunda Internacional. Essa Segunda Internacional, ela também era dedicada a lutar por melhorias, mas enquanto a primeira queria propor as revoluções comunista e anarquista, essa não, essa queria tentar por vias de tranquilidade, de paz. Ela acabou dissolvida em 1914 por dois motivos, porque começou a Primeira Guerra Mundial, que vocês vão aprender no nono ano, e por novos entendimentos de pensamento entre os seus líderes. Mas as duas foram importantes por iniciar a luta por direitos trabalhistas no mundo, né? Onde os trabalhadores começaram a olhar e defender ali que eles tinham direitos e gerando aí mais tarde, né, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Nós também temos aqui nesse momento outras influências no pensamento da população, onde eles começam a olhar, unidos novamente, burguesia e proletariado, que o absolutismo está voltando. E para não aceitarem, isso nasce na França, né, o berço da Revolução Francesa, e através da liberdade do povo, que vocês devem estar vendo aqui embaixo, né, esse quadro emblemático, então eles tinham essa ideia de que a liberdade dele guiá-los nas lutas, na conquista. Então na França a população e os burgueses iniciam protestos contra o rei. O que aconteceu? O rei Luís, ele foi substituído pelo seu irmão, né, aquele rei que tinha sido guilhotinado, foi substituído pelo seu irmão que governou ali numa boa, com calma, né, para não criar novos problemas, para não ter um novo Napoleão Bonaparte. Quando Luís faleceu, o seu outro irmão acabou assumindo, que era o Carlos X. O Carlos ele vai tentar centralizar o poder de novo em cima dele, ele vai tentar voltar ao bom e velho absolutismo. E aí a gente já sabe o que acontece com o absolutismo na França, né? Os franceses lembram do passado, lembram de tudo que aconteceu e começam a tacar fogo na cidade, quebrar pedra, invadir prédio. Começa uma nova revolução, os movimentos de 1830. Esses movimentos eles acabam forçando o rei a fugir, né? E aí é convocado para o seu cargo, né, um novo rei, que é o rei Luís Felipe. Esse rei ele vai prometer um governo parlamentarista, onde ele vai diminuir seus poderes e vai atender mais os interesses do povo, nesse caso, da burguesia. E isso acabou encerrando o movimento. Esse movimento, então, ele vai acabar indo contra o chamado Congresso de Viena em 1815. Aquele congresso que redelimitou as fronteiras, que estabeleceu tudo como era antes da Revolução Francesa. Então, os reis começaram a sofrer com a população os pressionando. E apesar desses reis não aceitarem imposições, eles acabam tendo que fazer algumas concessões para a população, porque o povo começa a ter uma ideia diferente do que é uma nação. O nacionalismo ajuda muito nisso. Eles começam a entender que uma nação é a vontade também do povo, e não somente do seu monarca.
Aquela ideia do absolutismo de que o rei representa a vontade de Deus e a vontade de Deus é a vontade do povo, ela começa a mudar e o povo começa a ver que a vontade do povo é a vontade do povo e tem que ser imposta ao governante. Nesse momento, então, nós vamos ter novas mudanças. Em 1848, na França, novas revoltas populares vão surgir, agora contra o rei Luís Felipe. Por quê? Porque o rei começou a ajudar muitos burgueses, mas o povo estava passando fome. Então, nesse momento, nós vamos ter um novo movimento, conhecido como Primavera dos Povos, que vai mudar a forma como nós somos acostumados a ver esses movimentos. Não é mais a burguesia com o povo, e sim o povo pelo povo. Porque o desemprego estava muito alto, o custo de vida estava lá em cima, não dava nem para medir. E aí o povo começou a protestar. O rei mandou a Guarda Nacional resolver o problema, mas os caras da Guarda Nacional, que se entendiam como parte do povo, começaram a protestar junto com a população. E aí o rei acabou fugindo. Nesse momento, então, os franceses vão proclamar sua segunda república na França. E aí, durante a criação da Constituição, eles cansaram desse negócio de rei e optaram pelo presidencialismo. Porém, nas eleições foi eleito Luiz Bonaparte, sobrinho do Napoleão. E no final do seu mandato, sabe o que ele fez? A mesma coisa que o tio. Ele se autoproclamou imperador, encerrando ali a Segunda República Francesa em 1851. Apesar disso, a Primavera dos Povos acabou indo para outras regiões. Ela acabou se espalhando para outros reinos e acabou se espalhando pela Europa. E ela é chamada assim justamente porque conceito de primavera. A primavera vem depois do inverno. Na Europa, o inverno é rigoroso, é aquele momento em que os ursos vão hibernar, por exemplo. Quando passa a primavera, os ursos, os animais que estão hibernando, acordam e voltam à sua rotina normal. Então, o conceito é de que o povo finalmente acordou para sair do inverno, que era absolutismo, e ir para o futuro da humanidade. Então outros governos começam a sofrer questionamento, isso vai se espalhando e esse período vai mostrando que a classe popular, o proletariado, não quer mais obedecer à burguesia. Eles já entendem que a burguesia também os oprime. É nesse momento que as populações que estão contra os governos absolutistas e querem governos parlamentaristas começam a sofrer, por exemplo, com a aproximação da burguesia dos reis, que é daí agora, né, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, então tá todo mundo bem, a gente era inimigo, mas agora o povo é o problema, vamos controlá-los, tá? E aí eu trago para vocês esse trecho que está na página 17 do seu material didático, que é um trechinho que fala exatamente o que foi a Primavera dos Povos e como o povo começou a se separar da burguesia e entender que estava sendo explorado. Esses processos do século XIX também vamos ter a unificação tardia da Itália e da Alemanha. A Itália, por exemplo, ela era dividida em 6 reinos, ela parecia uma colcha de retalhos. Pergunta para sua avó o que é uma colcha de retalhos, ela vai saber te explicar certinho como que era feito. Então a Itália ela era dividida em 6 reinos, incluindo os estados papais, que eram independentes entre si e dependentes de outro reino, né? Então nós tínhamos só 2 reinos que não dependiam, não obedeciam a ninguém. Piemonte e Sardenha, que eram o norte, está em laranja aí para você aqui no mapa, e os estados papais em vermelho, mas que eram protegidos pela França. E os outros reinos acabavam sofrendo influência da Áustria. Esses reinos, eles acabavam então obedecendo essas outras nações. E aí eles eram meio que, vamos dizer assim, explorados, né, por essas nações, pela França e pela Áustria. E aí eles começaram a se sentir insatisfeitos. Por quê? Porque eles não conseguiam se reconhecer como franceses ou austríacos. Eles eram uma coisa diferente, eles tinham uma história diferente, uma região diferente, um idioma diferente, uma cultura diferente. Aí cai como uma luva o sentimento nacionalista. Então, a partir de 1848, o rei Victor Emanuel II e o seu conde Cavour, lá de Piemonte e Sardenha, começaram a incentivar a população dos reinos do norte a se unirem a eles e se proclamarem independentes da Áustria e da França. Mais tarde, eles ajudaram ainda no sul o guerrilheiro Giuseppe Garibaldi, esse também vai aparecer na história do Brasil depois, a organizar levantes republicanos, né? E aí os dois projetos acabam se unindo, o norte vindo ali com o rei, numa monarquia, e o sul vindo numa república. Aí em 1860 esses dois ideais se aproximam, e em 1861 o rei unifica tudo como o Reino da Itália. E aí o Reino da Itália só tinha um pequeno problema internamente, que eram os estados papais, a igreja queria se tornar independente. Para forçar a igreja, em 1870, a França acabou precisando tirar os exércitos, já vou explicar por quê, e aí o rei foi lá e anexou os estados papais para ele, formando o Reino da Itália, com aqueles antigos 6 reinos sendo agora um só, o Reino Italiano.
Na Alemanha, que vai ter um pouquinho a ver com esse processo, nós vamos ter mais reinos do que na Itália. Regiões independentes entre si, eles eram próximos economicamente e no dialeto, na cultura que eles tinham ali, mas eles sofriam forte influência da Áustria, que controlava ali comercialmente. Até que um desses reinos, chamado de Prússia, conseguiu uma certa independência financeira da Áustria, quando eles tiveram uma baita de uma ideia, chamada Zollverein. A Zollverein era uma política alfandegária. Então, entre os reinos germânicos que tivessem a mesma língua, uma cultura próxima, a Prússia não cobrava altas taxas, ela cobrava taxas mais baratas, o que fez esses reinos passarem a comercializar mais com ela e menos com a Áustria. E com isso, a Prússia começou a guardar dinheiro e começou a se industrializar. A partir dessa industrialização, o Otto von Bismarck construiu linhas férreas interligando todos os reinos e acabou unificando os povos do norte a partir do seguinte processo. Eles fizeram um acordo com a Áustria e enfrentaram a Dinamarca, que era um reino que dominava algumas regiões, e depois eles traíram a Áustria e tomaram as regiões que a Áustria controlava no norte. E a ideia era unificar esses estados do sul. Porém, os estados do sul não queriam fazer parte de um único país, eles queriam certa independência, então eles ficaram meio resistentes. O Otto precisava ali de um jeito para convencer essa galera. Ele estava pensando ainda quando a França resolveu o problema para ele. A França, que estava sendo dominada pelo Napoleão III, queria voltar a ter os seus antigos territórios da época do Napoleão Bonaparte. Então, nesse momento, o Luiz Bonaparte decide invadir a Prússia, né? Porque a Prússia ia ser uma nova concorrente, ia causar problemas como a Inglaterra causava e como a Itália poderia causar. Então, nesse momento, ele convoca, né, que os exércitos franceses saiam dos estados papais, é onde o reino da Itália acaba anexando os estados do Papa, e manda invadir a Prússia. O sul, vendo que o norte está sofrendo a invasão francesa, vê ali um motivo para se unir ao norte. Então, eles se unem, vencem a Guerra Franco-Prussiana, que é a guerra dos franceses com os prussianos, né, com a Prússia, e formam o Reino da Germânia. Inclusive, tomando territórios da França muito ricos em minérios de ferro e aço e importantes para sua industrialização. A Alsácia e a Lorena. Vocês vão ouvir falar desses territórios de novo no 9º ano. E aí, ali então, vai nascer o segundo Reich alemão, o segundo Império Alemão, governado por Guilherme II, com apoio ali do Otto von Bismarck. Em Paris, essa derrota ela vai acabar levando a uma satisfação muito grande do povo. Então, o povo acaba expulsando Napoleão III do governo e o povo proclama a Terceira República Francesa em 1871. E aí, o que acontece? Essa nova república é liderada pelos burgueses e os burgueses vão pagando indenizações, porque quem perde a guerra acaba pagando indenizações. Essas indenizações fazem com que os salários dos operários, e aí o povo começa a passar fome de novo. Nesse momento, alguns operários liderados pelos ideais socialistas decidem tomar o poder e formam a Comuna de Paris. Nessa comuna, eles propõem o fim do trabalho noturno, a ocupação das residências vazias e vão expandindo as ideias com igualdade de direitos entre os homens e as mulheres, com a abolição da pena de morte, regularização dos sindicatos, educação pública para todo mundo. Interessante, educação pública, porque eles pensaram o quê? Lá atrás, igual Napoleão, educação gera cientista, cientista gera desenvolvimento, desenvolvimento gera lucro para o país, né? E propuseram também um Estado laico, para a igreja parar de apoiar os burgueses e os nobres. Naquele momento, tudo parecia muito bem. E aí eles até propuseram melhores salários para os professores, que iriam ajudar na educação pública, e quanto mais professores de qualidade tivesse na França, melhor ia ser para a França. E aí o que acontece? Eles estavam planejando um país desenvolvido, só que em acordo com os alemães, né, o governo francês, que tinha perdido para os alemães a guerra, pediu auxílio para eles, né, para os prussianos, e organizou um exército de 100 mil homens, a maioria eram homens que estavam presos na Prússia, a Prússia libertou para ajudar nesse problema na França, e aí eles acabaram organizando uma repressão para o movimento, onde 40 mil desses homens acabaram mortos. Então, pessoal, agora eu vou explicar para vocês as atividades. Na página 17 do seu material, traz esse texto de apoio, que também foi o texto que eu usei na aula, que é um documento, é um relato sobre a Primavera dos Povos naquela época. E aí, a partir dele, vocês vão ter que fazer a questão 1, que também é a questão da página 17, e vocês têm que marcar o X na alternativa que explica certinho qual foi a mudança entre a relação ali dos acordos entre as camadas sociais, o apoio de quem, o acordo com quem, a aliança que existia entre as camadas, que ela mudou a partir de 1848. Já na questão 2, vocês têm que marcar o que motivou as revoluções de 1830. Ele está lá na página 21 do seu material didático e é a questão 2 dessa página.
E a questão 3, que é a questão 4 da página 21, vocês têm que relacionar ali o processo de independência da Itália e da Alemanha com o ideal nacionalista.